Então vocês podem abrir 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 em adiante. E claro, como sempre, vamos pedir direção ao Senhor, ao Todo-Poderoso, para o Senhor me usar, a fim de tocar e lhe mostrar aquilo que vocês precisam saber, por parte do Espírito Santo, em nome de Jesus. Meu Pai amado, eu lhe agradeço porque o Senhor é soberano. Eu lhe agradeço, Senhor, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, que assim nutre a sua igreja e entrega a porção que ela precisa ter para o dia de hoje. Assim como o deserto, havia um maná que todos os dias caía do céu, porque o Senhor não falhava. E para todos aqueles que possam estar num deserto nesta noite, nos olhando, pois que o maná, Tu és o maná, Jesus Cristo, caia do céu para que essa pessoa come, se ela verdadeiramente tiver fome. Assim seja, meu Deus, usa minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo do Senhor diga amém. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. Vamos já começar a estudar. Diz a palavra do Senhor. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Betseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciões, todo de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhes disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Como nós vamos falar aqui de coisas muito importantes, como o Senhor vai nos instruir nessa noite sobre essa passagem, em nome de Jesus. Então nós vamos entender aquilo que ocorreu em Israel, né, naquele tempo. Definitivamente, meus amados, Samuel era uma referência em Israel. A Bíblia diz que já era velho, mas Samuel realmente demonstrou pelos seus frutos, pelo seu testemunho, no recorrer de toda a sua vida, que era realmente um juiz exemplar. Um homem no qual o povo respeitava muito, muito. Além de ser juízo, Samuel exercia um sacerdócio de profeta. Nem todos os juízes eram profetas, mas a diferença entre seus filhos, que o próprio Samuel instituiu como juiz, Samuel era juiz e era profeta do Senhor. As pessoas o consultavam porque era um homem que, já sabemos, desde sua infância, aquele que dormia perto da Arca da Aliança, aquele que almejava estar perto do Senhor, aquele que queria Jesus, que queria a presença do Rei dos Reis, pois esse não se desviou nunca, nem para a direita e nem para a esquerda. Um homem digno de confiança, um homem íntegro de caráter.
íntegro e amado tanto por Deus como também aos olhos dos homens. Mas a Bíblia diz que Samuel já se tornou velho, né? E ali entra em cena seus dois filhos. Um se chamava Joel e o outro se chamava Abias. Porém, mesmo que Samuel os instituíssem como juiz, a Bíblia diz que esses dois se venderam. Se venderam com o quê? Se venderam pela avareza. Se venderam e eles, a palavra de Deus exatamente que fala aqui, eles corromperam o direito. Ou seja, eles tinham uma posição de julgar porque eram juízes. E houve corrupção porque aquilo que era justo, eles realmente usaram o poder da influência que eles tinham para usufruir e ter seus próprios benefícios. Eles realmente se deixaram vender. Realmente esses dois, tanto Joel como Abias, não tinham o coração do pai. Não se parecia a Samuel, essa pessoa íntegra, né? Eles não estavam dando bons testemunhos. Eles aceitavam propinas e sua má reputação, inclusive, se espalhou sobre todo Israel. Agora, uma coisa nós podemos reter nesse trecho é que nem sempre, escuta isso, nem sempre os filhos quando crescem podem seguir os mesmos caminhos dos pais. Porque não cabe dúvida de que os filhos de Samuel tinham uma tremenda referência dentro de casa. Porém, Deus deu ao homem o livre-arbítrio de escolher o que eles querem. Assim diz a palavra do Senhor: eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Escolha. Só que, claro, uma pessoa, um filho, que tem uma referência de um Samuel dentro de casa, para se desviar, realmente as probabilidades são muito, muito mais difíceis, porque tiveram uma referência dentro de casa. E o caso desses dois, mesmo conhecendo o pai que eles tinham, eles decidiram deliberadamente fazer aquilo que o pai não fazia. Eles se deixaram vender. Ambos eram juízes, meus queridos. E naquela época, a figura do juiz, de um juiz, era a maior posição de autoridade que um homem poderia ocupar. É como se fosse realmente o presidente, um grande governador. Então, eles possuíam uma grande influência. E os juízes, eles determinavam sentenças ou não. Olha isso, a responsabilidade. Como nos dias de hoje, inclusive, os juízes determinavam sobre leis, mas também sobre diretivas vindo de Deus, quando esse juiz era realmente um profeta de verdade. Mas algo interessante aqui é que nós podemos notar que esse caso é diferente que o caso dos filhos de Eli. Vocês lembram disso, dessa história sobre os filhos de Eli, que não nos acompanhou desde o início do livro de Samuel?
que trata justamente sobre Eli, que era um sacerdote do Senhor, que estava na entrada do templo em Siló e que permitia que seus filhos se prostituíssem e roubavam dentro do templo. Eli sabia o que seus filhos estavam fazendo, mas Eli não era um homem de Deus. Era um homem que nós poderíamos qualificar nos dias de hoje, um homem morno, um homem que perdeu o zelo, a reverência ao Deus vivo, um homem que seria um homem morno, nem quente e nem frio, vomitado por Deus e que recebeu um juízo por parte de Deus. E Deus realmente o matou, o fez cair da cadeira, já era velho, e também julgou seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Esse caso é diferente e chamou minha atenção sobre isso. Porque Samuel era um homem que ouvia Deus, era um homem que andava com Deus, era um homem de Deus. E mesmo que esses 2 filhos optassem pelo mau caminho e se deixassem influenciar pelo sistema da corrupção, a diferença entre Eli e Samuel é que um era um sacerdote morno, mesmo religioso, mas morno, e o outro, Samuel, era um homem de Deus. Ou seja, para Ofni e Finéias não havia nenhuma escapatória sobre o juízo que Deus poderia determinar sobre esses 2. Você sabia que esses 2, Ofni e Finéias, eles morreram? Deus os matou porque estavam brincando com o sagrado. Era um tipo de evangélico que diz assim, oh, glória a Deus, a glória de Deus desceu e tal. E aí nos bastidores vai lá e se prostitui, entra em filme pornográfico e assim colocam as suas batas de sacerdotes e parece que até são pessoas muito sérias e santas, né? Mas não é assim. A diferença é que Samuel era um homem de Deus. E não havia nenhuma escapatória para esses 2 filhos de Ofni, dos filhos de Eli. Porque Eli não agradava a Deus. E não há nada que Eli pudesse reivindicar no reino de Deus para salvar os seus filhos. Porém, nós encontramos no caso de Samuel, por mais que os seus 2 filhos fossem irreverentes diante de Deus, Samuel estava em pé. Samuel era um homem que, por estar em pé, ainda dava a chance dos seus 2 filhos se consertar diante de Deus. Porque quando um Joel e quando um Abias, que eram os filhos de Samuel, tem um pai que agrada a Deus, a grande oportunidade que esses 2 têm, a grande, eu não vou dizer sorte, mas a graça que ainda possa operar sobre esses 2 é o fato do pai estar ainda vivo. Porque ai desses 2 se Samuel não interceder mais para Joel e para Abias. Ai desses 2. Há muitos filhos de Samuel que podem me ver neste momento, que são pessoas que ainda curtem de um sistema e usufruem, inclusive talvez da sua posição,
ou até mesmo da sua juventude, em querer curtir da vida, porque o mundo afinal diz que a vida é feita para curtir. Porém, por causa do pai ou por causa da mãe que realmente agrada a Deus, ainda Deus não julgou. Ainda o juízo do Senhor não veio sobre esses filhos. Porque está atrasando, porque há um intercessor a quem ora por essa pessoa. Mas se esses filhos têm como pai Eli, não tem escapatória para Ofni e Finéias. O negócio vai ficar estreito. Mas uma coisa, o dia que Samuel sair de cena, Joel e Abias, se não se arrepender, pois o fim deles será tal qual Ofni e Finéias, a morte, porque de Deus não se zomba. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então, vamos ver o que diz a seguir a palavra de Deus diante de tais escândalos dos filhos, né? A Bíblia diz que por causa dos escândalos que Abias e Joel estavam fazendo, né, em Israel, os anciões de Israel, eles foram até Ramá, onde morava Samuel. E eles foram lá para pedir-lhe um pedido, para fazer-lhe um pedido, né? Muito interessante isso. Reparam que Samuel, como já estava velho, ele instituiu seus filhos para quê? Para que eles sejam o sucessor daquilo que deveria ter aprendido com seu pai. Ou seja, é como se Samuel fosse aposentado como juiz na sua função de exercer sua função de juízo, né? Porém, Samuel, mesmo que ele fosse aposentado por causa da sua velhice, Samuel não deixou de ser um profeta. Ele não deixou de ser um profeta. Porque a maior autoridade que um homem possuía naquela época, naquele tempo, era de ser um profeta respeitado e honrado. E assim Samuel era um profeta honrado pelo povo. E o povo foi até Samuel, porque sabia que Samuel ele não se vendia por propinas e que Samuel era realmente o porta-voz de Deus. E olha que o povo disse a Samuel. Veja aí, eles disseram: nós queremos um rei como todas as outras nações. O povo chegou determinado e disse assim: Samuel, devido ao mau testemunho dos seus filhos, e já o Senhor está já velho, nós queremos um rei que reina sobre nossas vidas. E havia muitos outros povos ao redor, havia os filisteus, os amoreus, e todos eles tinham reis. Ou seja, uma figura, um homem que assim dava ordem, instituía leis para serem cumpridas, né? E eles queriam um rei. Pela primeira vez, o povo de Israel pediu um rei, homem. Bom, a pergunta que eu lhes faço hoje, que eu me fiz, claro, é: por que Samuel não teria gostado desse pedido? Porque quando esse povo veio a Samuel e disse assim: nós queremos um rei, a Bíblia diz que Samuel não gostou nada. Ou seja, o coração de Samuel se fechou. Por que isso aconteceu? Por que você acha que Samuel não gostou
que tantos anciões que representavam o povo de Israel, como o povo de Israel, pediam um rei, um homem. Vocês querem saber por quê? A resposta é muito simples. Porque desde o início do plano de redenção do homem, o plano de Deus é e sempre foi reinar como rei sobre seu povo escolhido. Consegue entender? E tudo isso é fazer com que o povo conheça seu rei, adore seu rei e obedece a seu rei. Jesus Cristo, ele sempre foi rei. Ele sempre foi rei. Foi rei antes da queda de Lúcifer. Jesus foi rei antes da criação de Adão e Eva e foi rei sobre Adão e sobre Eva. Ou seja, o reino de Deus, vocês precisam entender que o reino de Deus é uma monarquia. Se vocês querem entender como o reino de Deus funciona, você precisa entender como Deus percebe a monarquia. O que é a monarquia? A monarquia é um reino cujo há um rei que estabelece lei para cumprir. Então, entenda, amados, que naquela época Samuel era juiz, era o juiz dos juízes, né? E, inclusive, o último juiz. E o juiz, ele foi estabelecido para cumprir decretos e estabelecer a ordem. E, por sua vez, um rei, ele se estabelece para governar sobre as terras e estabelecer o seu governo. Agora anota o que eu vou lhe falar. Não há um juiz acima dos juízes, mas há um rei acima de todos os reis. Quem? O Rei dos Reis. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você sabia que nem sempre o povo, na sua época, era ouvido de um profeta? Às vezes o profeta ouvia o povo, outras vezes o povo vinha com espada e falava aquilo que deveria ser falado. Mesmo que gostava ou que não goste. Porque assim, mas às vezes um profeta ouvia o povo. Há situações, meus queridos, cujo o povo escolhe. Mas há situações que somente uma autoridade poderá escolher outra autoridade. E Samuel, ele trouxe a monarquia. Foi Samuel que trouxe a monarquia. Porém, aquilo que deves entender é que antes mesmo da terra existir, pois a monarquia já existia porque o rei sempre foi rei e sempre existiu. Aleluia! Por isso que Deus não se agradou e nem Samuel se agradou, porque o povo queria um rei humano. E não entendeu que o rei a ser adorado e a conhecer e a se submeter era Jesus. Aquele que sempre quis reinar sobre Adão e Eva e que Adão e Eva simplesmente rejeitaram, pecando e obedecendo à serpente. Conseguiram entender? Aleluia! Vamos dar continuidade nesse estudo tremendo. Olha, versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atenda à voz do povo em tudo quanto te diz.
É raro Deus fazer isso, né? Ou seja, o povo chegou decidido, nós queremos um rei. E Deus diz, você pode dar. Você pode dar aquilo que eles estão te pedindo, Samuel. Pode falar para eles. Pois, diz o Senhor, não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou. E a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atenda a sua voz. Porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual seria o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Bom, vamos entender sobre essa passagem tremenda. Reparam, meus amados, que mesmo que Deus se entristece, porque ele sendo rei, ele queria ser consultado. Vocês lembram quando, inclusive, o motivo de Deus libertar o povo de Israel e levá-lo para o deserto? Pois se você lê na Bíblia, vocês entendem que o motivo de Deus ter libertado o povo é para que ele saia a adorar a Deus no deserto, para que o povo conhecesse seu rei, porque antes tinha como rei o faraó. E quando a mão de Deus pesou sobre o rei, com R minúsculo, Deus deu oportunidade a Israel conhecer o rei, com R maiúscula, para que no deserto sinais fossem apresentados para que o rei se apresentasse. E assim aconteceu, porque uma vez o Senhor se manifestou no Monte Sinai com relâmpagos e um grande temor entrou no coração dos israelitas e Moisés diz assim, o Senhor quer que você se aproxime, porque Deus, o Rei dos Reis, sempre quis que o povo o conhecesse. Ele sempre quis estabelecer esse princípio de ele ser o rei sobre eles. Mas o que o povo diz? Não, Moisés. Nós queremos que você governe sobre nós. Ou seja, sempre o povo rejeitou essa oferta e o plano de salvação, de redenção, que o rei sempre quis restabelecer para conciliar o homem do próprio rei, do próprio Deus. E reparam que mesmo que Deus se entristeça com tudo isso, o Senhor liberou o pedido do povo. Por mais incrível que pareça, Deus diz, concede-os aquilo que eles pedem. Saibam, meus amados, que há pedidos que Deus pode rejeitar para a sua vida se você procura um homem de Deus ou até mesmo se você consegue ouvir a voz de Deus. Há pedido que Deus pode rejeitar e dizer para você não. Mas há casos em que Deus pode lhe conceder algo que você inclusive está lhe pedindo. Porém, sabendo que não é o melhor para você. Sabendo que aquilo que você está pedindo, Deus sabe que não é o melhor para você. Mas você quer? Então, Deus diz a Samuel, pode dar. Pode dar. Mas vai receber aquilo que não é o melhor.
E nós estamos frente a um povo determinado a querer aquilo que não era o melhor. Queridos, o povo, os anciões, eles não chegaram a consultar Samuel dizendo: o que você acha, Samuel? Podemos pedir um rei? Não, eles chegando. Nós queremos um rei. Samuel, chega, você já é velho, nós queremos um rei. Estavam decididos. Estava convicto daquilo que eles queriam. Entenderam? Assim, e muitas pessoas, inclusive seitas, até o dia de hoje, ensinam os seus membros a fazer o mesmo, com grandes fogueiras santas, e chegar diante do juiz e pedir, e pedir, e pedir, e pedir. Mas usam certos versículos da viúva importuna para justamente esconder a avareza, a cobiça do coração e entender que Deus pode conceder sim, mas essas pessoas passam, talvez, dependendo de cada um, a receber não o melhor de Deus. Porque realmente, se você consulta Deus com um coração diferente dos anciões, poderá receber por parte de Deus um conselho. Um conselho para assim você poder avaliar o seu pedido. Porque muitas pessoas pedem, mas não estão sabendo. Não estão sabendo e não têm noção das consequências se Deus lhe concede aquilo que eles pedem. O Senhor, Ele concedeu para o povo o desejo do coração desse povo. O que era o melhor para Israel? O que era o melhor para Israel? Certamente conhecer o Rei dos Reis. Essa era o melhor para Israel. Conhecer o Rei dos Reis e ele se revelar a eles pela obediência a seus comandos, era o Rei que eles deveriam pedir. Mas ali está o problema, meus amados. Os anciões israelitas, eles não consultaram Samuel para saber qual era a melhor opção. Não. Eles não consultaram Samuel qual era a melhor opção para o povo de Israel. Eles chegando. Queremos o rei que governa como homem sobre nós. E acabou. Queremos isso? E Deus deu. E Deus deu. Meus queridos, quantas pessoas, inclusive que já conheci no recorrer de todos esses anos, pessoas que são até mesmo parte do reino de Deus, pessoas que foram escolhidas por Deus. Isso é bonito, pessoas que temiam a Deus, mas no recorrer da sua vida, essas pessoas receberam de Deus aquilo que não era o melhor para elas receber. No início, não se deram conta, porque queriam, mas Deus deu. E mais à frente, depois de apanhar, depois de sofrer muitas dores de parto, que se deram conta, meu Deus, por que eu cheguei diante de Samuel exigindo aquilo que deveria pensar e avaliar e pedir conselho a um Samuel? Porque o grande risco que essas pessoas podem presenciar é Deus lhe conceder aquilo que eles estão pedindo. Quantos casam precipitadamente porque querem um rei que governa sobre eles, mas um rei com R minúsculo, uma pessoa que reina sobre ele,
Porém, essa pessoa não é capaz de sequer reinar sobre sua própria vida. Não é capaz de cuidar da sua própria vida. Mas porque quer, então Deus deu. Deus deu. E depois não entendo por que Deus não teria dado o melhor para ela. Culpa de Deus? Não. Não é culpa de Deus. É que muitas coisas Deus vai te dar. Porque a sua maneira de querer é obsessão. É um capricho. É algo que você não abre mão. Às vezes Deus vai falar não. E tem suas razões de falar não. Mas às vezes Deus não vai falar. Ele apenas vai te dar. E eu vou lhe dar um conselho nessa noite, meus queridos. Com muito amor e com muito carinho. Jamais consulte um homem de Deus com um desejo já estabelecido. Jamais procure resposta por parte de Deus, sendo que já decidiu no seu coração o que decidiu fazer ou decidiu aceitar. Jamais inclina o seu coração às coisas que Deus ainda não deu o seu aval como melhor para a sua vida. Consegue entender aquilo que eu estou falando para vocês? Sabe por quê? Porque o risco que você corre é que Deus lhe conceda o que é medíocre. O que é medíocre, não o melhor dessa terra. O que é medíocre. E ai de você depois culpabilizar Deus e dizer, eu me desviei porque Deus não me deu aquilo que eu pedia. Seria tanto injusto você culpabilizar o Senhor porque as suas decisões foram tal quais as mesmas atitudes que os anciãos chegaram até ao consultar um profeta. Vocês querem um rei com R minúsculo ou vocês querem um rei, o rei que reina sobre você com R maiúscula? Qual rei vocês querem que reine sobre a sua vida? Saul? Um homem? Ou Jesus? Vamos lá. Escuta isso. Se vocês querem o rei com R minúsculo, então decida o que quer. Sente o que quer sentir. Fale o que quer falar e ame o que quer, o que deseja amar. Ou seja, seja livre. Se você quer o rei, então decides tu. Porém, as consequências das escolhas se refletirá mais cedo ou mais tarde. Mas se você é um povo de Deus e escolhe o rei com R maiúscula, que é Jesus, então certamente você pode esperar o melhor do seu Deus, que terá prazer de lhe conceder o desejo do seu coração, a menos que esse desejo não se alinhe com o melhor que o Pai tem para as suas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Agora, algo interessante aqui que eu quero falar. Na presença de Deus, já falei muito sobre a presença de Deus. A presença de Deus é o fato de Deus saber as coisas que haverão de acontecer no dia da manhã. Deus tem uma projeção e sabe até mesmo aquilo que você vai decidir no dia da manhã. Ele sabe todas as coisas. Na presença de Deus,
mesmo que o Senhor entregue para seus filhos algo que não seja o melhor para eles, dentro desse caso, que assim ocorreu para o povo de Israel, pois vocês precisam entender que Deus, Ele vê sim na frente. E os reis que virão a escolha do homem, tanto Saul como Davi, eles serão uma lição para as suas vidas. Eles serão uma lição, aprendizagem. Eles serão uma faca que esculpe a madeira para que o escolhido prove seu caráter e integridade ao Rei dos Reis. Que tremendo! E eu vou, para ser mais claro, eu vou explicar aquilo que isso significa. Você pode ter feito escolhas erradas no passado e Deus lhe concedido aquilo que inclusive você pediu. Por causa da sua obstinação, você pode ter feito escolhas erradas no passado por ter escolhido reis, com R minúsculo, para governar sobre você. Mas, eu lhe falo, Saul, que se tornou um rei, nós vamos ver na frente, um rei corrupto, um rei que se desviou, um rei que não deu bom testemunho, pois Saul, certamente, lhe ensinará algo. Davi lhe ensinará algo. E o que dizer de Salomão? Também lhe ensinará algo. Glória a Deus por isso. E mesmo que Saul não se converta, e você o quis como rei, então Saul lhe ensinará. Até mesmo com seus erros grotescos. E mesmo que Davi seja um homem segundo o coração de Deus, o erro do seu adultério tem sua razão de estar na Bíblia. Mesmo que causasse muita dor para a família de Urias, o fato de Davi ser instituído como rei, porque o povo quis um rei, é lição para mim, para você. Mas de qualquer forma, meus amados, um conselho eu lhes dou. Para que escolher reis com R minúsculo se você tem o Rei? Se você tem Jesus, não faça como esse povo, meus amados. Eu vi mulheres de Deus. Obviamente não posso dar nome, porque até mesmo não é ético, mas casar com pessoas que as cativou essas pessoas pelas lábias, porque se demonstrou talvez romântico. Se houvesse consultado um Samuel, mesmo que essas pessoas dissessem, mas eu amo, eu quero casar com fulano, ou eu quero entrar nessa empreitada, nesse negócio, ou eu quero fazer isso, Samuel. O que vocês acham? O que Samuel acha? Samuel, que um homem de Deus certamente diria, para que escolher um rei, um Saul, sendo que você tem Jesus? Poderia até mesmo entristecer essa pessoa, mas amanhã essa pessoa agradeceria Samuel. Entristeça muito Deus quando Deus vê quem Ele escolheu.
escolher e se decidir por algo que não é o melhor. Que não é o melhor. Deus pode conceder ao homem algo que não é o melhor para ele. Agora você sabe se tudo depende como você pede. Tudo depende da disposição do seu coração. Tenha, pois, tu Jesus como Rei. E se você tem Jesus como Rei, também os seus desejos, seus pensamentos, suas obras serão alinhados com aquilo que está no coração e nos pensamentos do seu Senhor. Consegues entender? Vamos orar. Feche os olhos. Pai amado, eu quero nesta noite lhe apresentar essa moça, esse moço, esse homem, essa mulher, que por X razão talvez se deixou cativar em escolher uma pessoa, um trabalho, e assim, por causa talvez até mesmo de decepções de Joel ou de Abias, tem muitos motivos de querer escolher um rei minúsculo para reinar sobre sua vida. Talvez tenha muitos motivos plausíveis, meu Senhor. Porém, essa pessoa precisa entender que a última palavra deve vir do Senhor. E se os anciões, se essa pessoa não tem a maturidade de entender qual é o melhor para ela, por que não pergunta a Samuel? Por que não pergunta a um homem de Deus que fala contigo e que tem a maturidade para orientar essa pessoa? Mas não. Muitos desses querem fazer. Faz e assim executa no oculto. Até mesmo às vezes sem sequer falar para Samuel. Mas pelo menos esse povo foi até Samuel e foi sincero e disse assim: eu vou fazer, nós queremos o rei. Agora Samuel escolhe esse rei. Ah, se essas pessoas entendessem, se essas pessoas houvessem escolhido, o rei, quando tinha que escolher o rei, certamente não estivessem sofrendo no dia de hoje. Mas como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, certamente as escolhas erradas, mesmo assim, tem um ensino para essas pessoas. E tudo pode cooperar para o bem daqueles que hoje amam o Rei, a Deus, Jesus Cristo. Muito obrigado por sua palavra, Jesus. Muito obrigado por esse ensino e essas advertências. Reina, pois, sobre nós, Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré. E todos dizem amém e amém.